Boa noite a todos. Eu já conheço alguns rostinhos, eu já estive aqui outras vezes com vocês. E é uma grande alegria estar aqui novamente falando com vocês. Hoje a gente tem a aula 104. E a gente primeiro, antes de começar a aula, vamos falar um pouquinho sobre o título da aula. Quando a gente lê, regras para a educação, conduta e aperfeiçoamento dos seres. Quando a gente lê as regras, parece que é algo imutável. Todos vamos agir da mesma maneira, algo que não tem modificações. E eu verdadeiramente acredito que não. O que essa aula nos traz são sinais que a gente está nesse processo de aperfeiçoamento dos seres. Então a gente vai falar sobre esses sinais. O que a gente pode estar sentindo, o que a gente pode melhorar, o que a gente tem mais dificuldade. Porque provavelmente uns daqui vão falar para mim, eu tenho mais dificuldade nessa área. O outro vai falar, eu tenho mais nessa, mas eu tenho em outra mais facilidade. Então o processo de evolução é individual. E nunca vai ser um igual ao outro. Tudo bem? Quando a gente fala regras para a educação, o que a gente precisa sentir na educação? Que não é um processo punitivo, mas é um processo educativo. Jesus vinha e nos ensinava. Ele não nos condenava, ele nos orientava. E é sobre isso que a gente vai falar. Para que a gente chegue aqui, naquele aperfeiçoamento dos seres, que é o que a gente busca. Eu trouxe essa foto porque antes que a gente comece verdadeiramente com esses sinais, o que a gente precisa entender? Que a gente está no mundo material. Nós somos espíritos imortais, sim, somos, mas estamos experienciando uma experiência terrena. Então nós temos a matéria, que vai aí de alguma maneira trazer dificuldades, trazer desafios. E para que a gente possa exercer a nossa grande missão, que todos nós aqui temos uma. Não adianta a gente falar, não, eu não tenho, todos nós temos. O projeto reencarnatório é decidido com grandes amigos espirituais. E junto com eles, nós decidimos passar por certos caminhos marcados e outros não. Outros a gente vai ter o livre-arbítrio. Se eu tomar esse caminho, vai me passar isso. Se eu tomar essa decisão, vai me acontecer aquilo. Então, mas a gente teve esse processo. Só que para a gente conseguir exercer, gente, em plenitude a nossa reencarnação, a gente precisa de um equilíbrio. Não adianta eu pensar que se eu cuidar só do espiritual, eu vou ficar bem. Mentira. Eu preciso da minha matéria, desse meu corpo que sustenta o meu espírito. Ele precisa estar bem. Eu preciso mente, corpo e espírito. Quando a gente tem essa tríade equilibrada, a gente consegue esse processo reencarnatório de uma maneira mais efetiva. Então a gente precisa olhar para a gente hoje com uma visão mais ampla. Quem eu sou? Como eu penso? O que eu estou sentindo? Como eu estou agindo? Toda a energia que a gente fala, que a gente emana energia, é responsabilidade nossa. Então vamos partir do princípio. Eu emano uma energia, mas a gente não pode esquecer que a gente é eletro, a gente emana, só que a gente é magnético. A gente atrai esse mesmo tipo de energia. Então não adianta você chegar num lugar e falar, puxa, eu saí daquele lugar com uma energia densa. É porque de alguma maneira você teve aí alguma ligação com essa energia. Porque quando a gente está com uma energia boa, blindada e espiritual, a gente está nesse processo de proteção. Então, a gente, por muitas vezes, imagina, eu até vou contar aqui, eu não sei se eu já contei essa história aqui, que eu fui, logo que eu entrei no centro espírita, e eu fui para o P3B. E a moça da entrevista, eu era nova no espiritismo, era os primeiros meses, eu nunca tinha entrado numa casa espírita. E ela falou assim, talvez você esteja com um obsessor. Eu saí chocada. Falei, obsessor eu? Meu Deus.
E saí, fiquei com aquilo a semana toda, só que na semana seguinte eu vim mais cedo, porque eu falei, eu preciso estudar isso. E eu entrei na livraria e pedi para a moça que estava ali na livraria me dar um livro que falasse sobre obsessores. E ela falou assim, olha, eu não vou saber te informar, mas ele vai saber. E o Rogério, que é um dos diretores da casa, bom, ele está muitos anos aqui na casa, ele olhou para mim, ele fala para mim que ele estava de motoqueiro, que tinha chegado de moto, estava com roupa de motoqueiro mesmo. Ele falou para mim, eu falei, eu queria um livro tal, que falasse sobre obsessores e tal. Ele falou, tem um muito bom. E ele me indicou Dramas da Obsessão. Eu não sei se alguém já leu. Quando eu comecei a ler esse livro, Dramas da Obsessão, eu entendi que a culpa não era do meu obsessor. Eu comecei a entender que a responsabilidade também é minha. Aliás, grande parte é minha. E ele só se aproxima por sintonia. Então, se ele se aproximou, é porque eu permiti. E às vezes é duro a gente ouvir isso, porque eu fiquei chocada. Que até, assim, mas aquilo me deu um despertar. Tá lá, peraí, as coisas podem mudar, porque está nas minhas mãos. Tudo bem? E um desses sinais que a gente vai falar é do desprendimento. Quando a gente fala dessa palavra desprendimento, o que vem na nossa cabeça? O que a gente pensa? Qual é esse sinal que eles estão falando nessas regras de conduta que a gente precisa ter para essa evolução? Pegar os bens materiais, a questão inteira, ou se doer por causa de uma outra pessoa, alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Alguém mais? Ser escravo do material. Como? Quem mais? Todo mundo escutou o que ele falou? Eu perguntei porque eu estava ali num exercício de tentar escutar o que vocês estavam falando. Eu falei, será que eles se escutam, né? Mas eu acho... Não? Então ele falou uma coisa importante. Vamos lá, Daniel, fala um pouquinho mais alto. Desprendimento de hábitos. Hábitos e comportamentos. O desprendimento é a palavra. Então, Se desprender. Hábitos. na verdade é quebrar, né? Quebrar um vínculo com alguma coisa que você tem. Sim. De algo que nos atrase. De algo que impeça a nossa evolução. De algo que a gente perceba que esse tipo de conduta, esse tipo de atitude me impede de evoluir. Então a gente precisa ter muito claro. O que talvez a gente precise analisar a partir de agora, que a gente já está aí mais para frente da escola, né? É essa responsabilidade, essa análise. Quando eles pedem para vocês fazerem a caderneta, façam. Façam. Porque quando eu fiz a escola, eu não entendia certas coisas. Hoje a ciência, a psicologia nos prova o exercício da caderneta. E façam de mente e corações abertos, porque só assim a gente consegue evoluir. Aí eu vou fazer algumas perguntas. Quais são as nossas prioridades hoje? Como é que a gente vai se desprender sem prioridades? A gente tem clara quais são as nossas prioridades na nossa vida? Primeiro, viver a cada dia. Isso é muito importante. O Wagner, né? É fácil responder. Faz a pergunta, a primeira coisa que vem na mente são as prioridades materiais. É rápido. A gente logo liga. A primeira coisa que eu pensei foi em dar suporte para as minhas filhas. Isso envolve muito material. Pagar escola, pagar curso. É oferecer o que você pode oferecer de melhor. Isso está errado? Não, gente. Não. Eu acho que todo pai luta para dar o melhor para o seu filho. Mas ele não pode esquecer do que é prioridade, o que é essencial, que são os nossos princípios. Eu preciso de uma base religiosa. Ele precisa entender quem ele é. Mas ele precisa trabalhar. Nós vivemos no mundo material.
A matéria faz parte do processo evolutivo, mas eu não posso ser escravo. O maior exemplo é você ser exemplo para os filhos, né? Porque o dinheiro você compra tudo, mas ele pode partir para o lado, né? Exatamente. Ele pode pegar o dinheiro e falar assim, vou me drogar. Exatamente. Exatamente. Muitos pais acham que é só a questão de trabalhar e dar o material. Esquece, às vezes, de dar uma palavra, às vezes, uns 5 minutos que ele fica ali sentado com a criança, com o filho, né? Já às vezes, vale mais do que, às vezes, um presente que ele deu. E hoje, nesse mundo que vivemos, o pessoal está comprando presença, né? Se tem presença, compra-se presença com bens materiais. E isso é um risco muito grande. Porque a vida da gente não volta. Esse momento que a gente está aqui, ele nunca mais vai voltar. E ele só vai ser válido se você estiver verdadeiramente presente. E de verdade, já que você está aqui, faça o seu melhor. O dia que você estiver na frente do seu filho, seja o melhor. Desligue o celular, se entregue. Não deixe que as perturbações, o celular, as redes sociais tirem essa presença importante. Quantos jovens adoecem? O Brasil hoje é o maior país com o maior uso de antidepressivos do mundo. O terceiro, aliás, ao contrário, maior em ansiolíticos, de ansiedade, e terceiro em depressão. Primeiro da América Latina. O mais interessante é que nós somos o sétimo país mais feliz. Sim, e essa é a nossa essência. E onde a gente se perdeu nesse processo? Aonde a gente se perdeu? Mas eu tenho aqui uma experiência para dividir com vocês. Eu sou aqui da Casa Espírita, sou espírita, mas fui a vida inteira católica. Eu sou espírita há 15 anos. A minha filha mais velha veio para cá. Só que hoje ela é uma católica. Ela se encontrou no catolicismo. E tá errado, gente? Não. Eu vou à missa com ela? Vou. Ela faz parte do grupo de jovens? Faz. Ela canta na missa? Canta. E participa. Reza o rosário, que eu nunca fiz isso na minha vida. E ela faz. Vem uma geração nova, consciente, espiritualizada, mas eles precisam da nossa base. Eles precisam do nosso exemplo. A minha base é católica. Eu sempre gostei. Frequentei o lado da Umbanda, ela chegou aí comigo, meu ex-marido não gostava, a gente às vezes ia escondido e tal, né? E hoje ela é líder de jovens numa igreja evangélica. Ela e o marido. E a minha netinha agora vai também e já estão. E essa parte nova realmente que você falou das crianças e tudo, é o que está se perdendo. E muitas igrejas estão deixando de cultivar essa parte de crianças, porque senão daqui a pouco não vai ter, ninguém mais vai seguir nada. Exato. Ninguém tem base de nada. Exatamente. E isso é um risco que a humanidade corre. Eu vejo um despertar. Vejo, ela estuda num grande colégio católico, a minha outra filha também, então eles participam, e eles têm agora um evento onde eles têm 400 voluntários, eles tiveram que encerrar o voluntariado, que eles falaram, não aguento mais, não tem o colégio não comporta mais as crianças que vão participar do evento, mais 400 voluntários. Quer dizer, é um processo de despertar, e a gente tem a obrigação de direcionar, católico, evangélico, espírita, mas eles precisam dessa base e entender o que é realmente prioridade. Os bens materiais, eles são importantes, são, porque eu quero oferecer o melhor para minha filha, mas ela precisa entender que a gente é muito mais que isso. E se caso eu perder os meus bens materiais, eu sou a mesma Karina, eu sou a mesma mãe, e ela vai ser sempre a mesma filha. Então a gente precisa entender o que é prioridade. Eu posso lutar para ter as coisas? Pode. O que eu não posso ser é escravo de tudo isso. Aqui está, né, o que fazemos com o que nos é dado. O que a gente faz com aquilo que a vida entrega para a gente? Porque a gente tem o dom sempre de falar que eu quero aquilo da vida. Né? Eu espero aquilo da vida. Mas o que a gente faz com o que a vida te entrega? Talvez ela não te entregue no tempo que você queira. Ou da maneira que você gostaria. Mas ela te entrega algo. Mas a responsabilidade de reagir a isso é minha.
Como é que eu vou reagir a isso? Como eu vou observar tudo isso? Algum comentário? Alguma observação? Humildade. Alguém falou muito sobre humildade hoje, né? E alguém gostaria de falar um pouquinho mais? O que quando a gente fala, né, de humildade, quem é essa humildade? O que é ser humilde? As pessoas confundem, né? Ser humilde com bobo, né? Algumas vezes a pessoa está ali de boa vontade, fazendo as coisas porque ela quer fazer de coisa. E o outro, por si, já pega e começa a abusar, né? Só que ele está ali, é escravo dele e vai fazendo tudo. Né? É diferente, humildade e subserviência. Existem aí coisas diferentes. Eu nunca esqueço uma entrevista do Divaldo, que ele falou que estava na fila do avião. E de repente vem um rapaz e fura a fila dele e entra. Ele tocou no braço dele, ó, a fila é lá atrás, não vai ficar aqui na minha frente. Eu comecei a rir com aquilo, porque eu falei, gente, já aconteceu comigo, mas eu não tive coragem. Mas tá certo? Talvez não. A falta de eu preciso ser educada, mas a falta de posicionamento também é uma coisa que talvez a pessoa faça aquilo porque ninguém fala nada. Ela vai fazendo, e na percepção dela, ela está sendo muito esperta. Alguém queria Eu falar? acho que ser humilde com os outros é até fácil. Difícil ser humilde para você mesmo, né? Existe um verso do Roberto Carlos que ele fala assim: eu pensei que eu sabia de tudo muito mais do que você. Mas só agora eu sei que me aconteceu. Quem sabe mesmo das coisas sou eu. Né? Então, é assim, quer dizer, é difícil você aceitar ser humilde com você mesmo. Aí você está sendo humilde. Exato, a gente precisa entender, inclusive, ter humildade de saber que a gente não vai acertar sempre. Que, por exemplo, eu como preletora estou aqui dividindo com vocês, porque esse processo é igual para mim e para vocês, gente. É igualzinho. Os desafios um pouco maiores, um pouco menores, mas todos nós vamos ter esse desafio. Não é porque eu estou aqui falando disso, é porque eu sou, imagina, sou mega humilde. Imagina, longe. Quantas vezes a gente cai no ego, na vaidade. Quantas vezes a gente erra. Mas a gente tem que olhar para a gente e falar, poxa, eu podia ter feito melhor. E é nesse processo, não punitivo, mas educativo, falar, eu posso fazer diferente. Alguém quer comentar alguma coisa? Como é que a gente reage, né, ao que as pessoas nos entregam? Alguém comentou aqui que a gente faz certas coisas e espera um agradecimento, um retorno para você? Né? Como é que a gente reage a tudo isso? Quando a gente faz a nossa parte, espera algo do outro. Quando você educa o filho falando do espiritismo, da reencarnação, e ele escolhe o catolicismo. Aí, eu esperava mais. Às vezes, há um bom tempo atrás, eu achava que a gente fazia, por mais que seja simples, né, de coração e tudo, você sempre espera uma empatia, né, pelo seu gesto, um agradecimento. Hoje já não me incomoda tanto. Faço o que eu posso, faço o que eu quero, mas se o outro não correspondeu à minha expectativa, a expectativa era minha. perfeito. Ele tem aquilo para oferecer, que nem tem uma história do Buda também, né? Ele chega lá, o cara pega e dá uma bandeja cheia de lixo. Aí o cara vai lá, lava a bandeja, limpa toda a bandeja, põe flores e leva. Aí é um professor, vai falar um professor. Aí ele fala, mas você faz isso. Cada um entrega o que tem. Você só tem lixo para me dar, eu não tenho só lixo para receber, eu tenho lixo para dar. Isso é muito maior do que a gente pode imaginar. Né? Pode falar. Eu acho que reagir ao que as pessoas nos entregam é o maior desafio, né? Porque a gente tem muita ligação com a humildade. Eu penso assim, estou tentando melhorar, hoje eu tenho um pouquinho mais de empatia, hoje eu tenho penso um pouquinho mais do que aquela pessoa pode estar passando, para não julgar. E aí a outra pessoa vem e nos entrega coisas horrorosas. Aí eu não tenho humildade suficiente para assim, mas como? Se eu tenho um pouquinho de empatia, o que ele pode ter? Se eu estou um pouquinho melhor,
não julgo, por que ele também não pode julgar? Então eu deixo de ser humilde, porque eu estou exaltando um pouquinho de evolução que eu tenha e reagindo ao que a outra pessoa ela está me atingindo na própria humildade, eu acredito. Eu estou dizendo por mim. Porque algumas coisas que as pessoas me entregam eu acho assim absurdas, eu fico revoltada. Todos. Como que pode o ser humano ser assim, se a gente já aprendeu que é assado? Só que eu aprendi que é assado, a pessoa pode não ter aprendido que é assado. E aí a minha humildade vai ter abaixo. Eu sei, eu evolui um pouquinho, eu trato um pouquinho melhor o ser humano hoje, por que ele não pode tratar? Isso é interessante que ela está falando. A gente acaba cobrando essa clareza que às vezes a gente tem das outras pessoas. Isso precisa ficar muito claro para a gente. Por quê? Cada um vai entregar aquilo que tem. Ninguém consegue entregar aquilo que não tem. Quando a gente escuta, né, às vezes adultos falando, porque meu pai agiu assim, porque minha mãe agiu assim, porque ela me feriu. Gente, a gente tem que olhar para esse processo num olhar amoroso e entender que meu pai e minha mãe naquela situação me entregaram o que eles tinham de melhor. E eu hoje entrego para os meus filhos o que eu tenho de melhor. Mas provavelmente eles vão falar lá na frente, minha mãe podia ter feito melhor. E hoje, olhando para a minha vida, eu olho para o passado e falo, não, eu não sou mais aquela Karina do passado. Mas eu olho para ela com amor, entendendo o que ela tinha para entregar, o que ela tinha de melhor. Naquele momento era o que eu sabia fazer. Hoje eu faço diferente, graças a Deus. Ainda bem que a gente é diferente. Porque esse é o processo evolutivo. Mas a gente não pode exigir, não pode comparar. E entender, treinar esse olhar. Isso é um treinamento. Você olha para a pessoa e fala, é o que ela tem para entregar. Neste momento, isso não é imutável. Então a gente precisa treinar, porque senão a gente sofre. Expectativa, né? Que o outro vai entregar o que eu estou querendo que ele entregue, mas não é, né? E aí a gente precisa puxar a inteligência. Gente, toda vez que eu perco a minha energia tentando mudar o outro, isso resolve? Quando eu pego essa energia que eu canalizei para mudar o outro, para falar para o outro o que ele tem que fazer, se eu canalizar essa energia para mim, eu mudo alguma coisa? O que vocês acham? Aí sim eu faço a diferença, gente. Eu só vou ver algum resultado quando eu canalizo essa energia para mim. Porque é isso que eu controlo. Eu não consigo controlar a reação do outro, a atitude do outro para mim. Eu consigo controlar a minha atitude. A minha reação diante daquela situação. Então a gente precisa dessa clareza. Para onde eu vou canalizar essa energia? Por que a gente dissipa essa energia? Por que a gente vai lá para a internet e fica lá olhando a vida dos outros, falando que um é gordo, que outro é magro, que outro é loiro, que outro é baixo, que outro é feio, que outro é bonito? Quanto tempo, quanta energia desperdiçada. E às vezes a gente está ali olhando a vida do outro, nossa, que família fantástica, perfeita e maravilhosa. E eu estou deixando de falar com meu pai. Eu estou deixando de dar atenção para um filho, para uma esposa, para um marido que acabou de chegar. Então a gente precisa entrar nesse processo de responsabilidade. Quem eu sou? Aonde eu quero chegar? Mas eu preciso entender que nós somos muito mais do que a gente consegue enxergar. Nós estamos aqui, mas a gente é muito mais. Essa energia vai muito mais além. Por isso que isso é muito bonito do Espiritismo, gente. Que a gente consegue juntar a ciência junto com a espiritualidade. Ela vem dando clareza e afirmando muitos processos do Espiritismo. E a gente tem que abraçar essa oportunidade, verdadeiramente. Alguém quer comentar mais alguma coisa? É que, durante uma situação desagradável, você pode pegar essa energia, canalizar e colocar numa coisa que você queira melhor. Vamos lá, Daniel, deixa eu ver se eu me faço entender. É exatamente isso. Quando existe uma situação
né? Eu tô com você. De repente eu fui grossa, fui indelicada com você, eu te dei uma resposta que você não gostaria, a gente começou a discutir por algum motivo. Muitas vezes a gente tenta perder a nossa energia tentando mudar o outro. E eu não vou conseguir mudar o outro. Eu só consigo, esse processo de mudança é meu, é íntimo. Tá bom? O Leandro Carnal conta uma história também, né? Que fala assim, que o quanto o outro me deixa afetar, né? Então ele conta até a história que ele traz ele andando no carro, o cara pega e me xinga minha mãe. Aí eu falei assim, eu vou ficar nervoso de xingar? Eu vou parar e pensar, minha mãe é isso? Se não, eu não tenho que brigar. Se a minha mãe segue a vida. A gente precisa usar agora essa clareza e junto com a inteligência, gente, né? A clareza, o conhecimento espiritual, a inteligência e tomar as melhores decisões. Sempre. A gente vai acertar sempre? Não. Mas a gente vai ter a clareza de olhar e falar, putz, eu fiz o meu melhor, ok. Mas eu podia ter feito melhor. Ou deitar e falar, puxa, eu fiz um melhor mesmo, agi muito melhor do que eu esperei que eu ia agir. Então, essa clareza a gente precisa ter. Quem pode medir o melhor de uma pessoa? O melhor é o seu melhor. É o seu, exatamente. Por isso que o processo evolutivo é individual. Por isso que para uns vai ser mais fácil ter o processo de desprendimento, para outros a humildade. Apesar que um começa a ligar no outro, né, gente? Se a gente for olhar, um começa a ter uma ligação com o outro, mas uns vão ter mais facilidade numa área e outros em outra. E tá tudo bem. O importante é que a gente não pare. Paciência. Como estamos de paciência? É bom não pedir. É bom não pedir, né? Deus manda bastante. Oportunidade Vou bater. E aí? A gente anda. Eu olho pro Trump e falo que eu tenho mais paciência que ele. Verdadeiramente. Nessa questão toda, quem tá com paciência é o chinês lá, viu? Porque o chinês só tá observando, deixando... A gente já não sabe quem é quem aí, né? A China só tá... Deixa eles lá se matar, a gente só tá ganhando do lado de cá. E aí, todo mundo com paciência? Com relação à paciência, o autoconhecimento me trouxe aprendizado, né? Clareza do que você está fazendo, porque eu sempre me julguei uma pessoa impaciente. E as pessoas falam assim, nossa, você tem uma paciência, né? Nossa, como você gosta de ensinar. Nossa, mas você é tão calma, né? Por dentro eu me achava a pessoa mais horrorosa do mundo de paciência. E com o amadurecimento, eu fui reconhecendo que eu tinha paciência e tendo mais paciência. Mas eu passei a minha vida inteira me julgando como uma impaciente, sofrendo por isso. Então, ela é o processo dela, sofrendo por isso. De tudo que ela falou, a gente precisa prestar atenção nisso. A observação de reconhecer, eu sou impaciente, ok. Eu não posso sofrer por isso. Eu preciso fazer o quê? Canalizar essa minha energia do sofrimento? Como eu posso fazer diferente? Como eu posso agir diferente? O que eu preciso treinar para ser mais paciente? E, na verdade, as pessoas achavam a Patrícia, né? Mais paciente do que ela imaginava que ela era. E isso é muito interessante, porque a gente tem uma visão exterior diferente que a gente tem. Mas talvez ela pudesse ser mais paciente ainda. Ela sabia do potencial dela e ela vinha treinando e tá tudo bem. O que ela não pode fazer é sofrer, porque senão o processo evolutivo para, gente. Né? Então, a gente não pode paralisar esse processo com essa tristeza, com esse medo, enfim, com essa raiva, porque ele nos impede de seguir. Aí tem, qual é a principal diferença? Isso que precisa estar muito claro, a diferença de paciência para descaso. Alguém sabe me explicar? Ciência é meio que compreender e os casos meio que... Tá? Alguém mais? É isso mesmo, Daniel. Às vezes ela vai buscar entender
refletir, tentar até mediar com o outro, né? Se é uma situação. E os casos é quando ele nem tentou e, cara, deixa eu falar que não vale a pena. Tem a ver com, por exemplo, infelizmente a gente que é mãe, a gente usa todos esses. Sim, é porque é a nossa experiência, a nossa vivência. Mas assim, paciência, ok. Tem paciência, se abaixa, ele conversa com a criança, lá. O descaso tem a ver com uma reação passiva-agressiva? O descaso, sim. Exatamente. A paciência é uma atitude ativa. O descaso é passivo. E ele agride muito mais. Com certeza. Com certeza. Então a gente precisa ter esse cuidado de imaginar que a gente está sendo paciente e na verdade a gente está fazendo descaso do outro. E isso é muito duro, gente. É muito duro. Alguém quer comentar alguma coisa? Tem situações que é bom dar um descaso, porque assim a pessoa entende que o negócio Não tem mais. não tem mais jeito. Achei interessante o caso dela, que ela tinha, a gente achava paciente, né? Mas eu acho que a preocupação nossa é nos ver para os outros, não para nós mesmos. Né? E normalmente o que ocorreu? Ela recebeu um feedback, entendeu de próprio feito como ela é. Isso é muito interessante. A gente estava fazendo uma brincadeira em casa e eu tenho duas meninas, né? Elas eram menores e assim, a família do meu marido é uma família de estrangeiros muito séria. Eles se amam da maneira deles, gente. Meus pais também são europeus, mas eu vim de uma família espanhola e o espanhol é mais amoroso. A gente é mais físico, a gente abraça, beija, a gente é alegre, a gente fala alto. Então, meu marido não, era mais retraído, mais calado, mais sério, né? E aí uma vez a gente falando no carro, não sei o que a gente comentou, era uma brincadeira com as crianças, e aí perguntava, quem é mais carinhoso, o papai ou a mamãe? As duas na lata falaram o papai. Eu naquela hora parei e fiquei, falei, como assim? Como é o papai? E aí elas foram comentando o que elas achavam, o que não achavam. O que eu aprendi com tudo isso? Que o processo dele foi muito maior que o meu, porque ele nunca recebeu carinho. Mas ele conseguiu transmitir isso para as filhas dele. Eu fazia tão no automático que eu achava que eu estava sendo mega carinhosa, e na verdade nem tanto. Então, esses sinais que a vida nos traz um despertamento. Peraí, aonde é que eu posso melhorar? E se inspirar, falar, pô, que legal, ele nunca recebeu e sabe dar. E isso é verdadeiramente uma evolução. Né? A gente olha e fala, puxa, que bacana. Porque por muitas e muitas vezes a gente fala, não, eu nunca recebi, eu não sei dar. E na verdade a gente precisa decidir dar. Vontade. Como anda a nossa vontade? O freio de mão puxado. Com o quê? Eita! Quem mais? O Daniel falou o quê? Depende da situação, né? Depende do que é. Mas o exemplo que nós estamos aqui é uma vontade. Ó, que bacana o que ele falou. Alguém falou que algo de bom não tinha acontecido. Foi você, não foi? Vou te falar uma coisa. Você está aqui viva é uma maravilha. É uma bênção divina. Você ter decidido estar aqui por algum processo seu interno e não estar em casa olhando rede social, fazendo fofoca com um amigo, ligando, indo nos bares beber. Eu não estou falando nada de, né? Mas quer dizer a opção que ela teve. Olha quantas atitudes você teve em favor de você mesmo. Você escolheu estar aqui. Isso já é uma grande dádiva. Você já está muito acima de grandes mulheres. Quantos anos você tem? Desculpa a pergunta. 43 anos. Uma mulher jovem, gente, que podia estar fazendo qualquer outra coisa. E ela optou por estar aqui. Talvez aquilo que você tanto queira exija de você aquela paciência que a gente falou antes. Talvez aconteça num momento diferente que você... Entendeu?
Talvez num momento diferente, mas vai acontecer. Quando a gente viu aquele primeira figura, o que eu quero mostrar para vocês? Toda a energia que a gente canaliza para o mundo, ela volta. Tudo que a gente faz de bom retorna para a gente. Mas no momento certo, porque Deus nos prepara para receber aquilo. Mas é mais difícil ter paciência com o outro do que com a gente mesmo. Exato. Por isso que ela falou. Quer dizer, mas esse exercício, esse processo que a gente fala, é muito mais interno do que do outro, gente. Porque quando... O humano é imediatista, né? A gente quer tudo para ontem. E agora, com a era da internet, a gente acha que tem que acontecer daquele jeito. A gente não tem paciência de ouvir o outro, gente. A gente não tem paciência, porque a gente acha que é a tela. Não gostou do que está falando, passa para o próximo. Eu trabalho aqui na assistência espiritual, eu vejo que as pessoas vêm para entrevista e ficam encantadas, mas simplesmente porque eu escuto. Porque eu estou ali, sem celular, sem nada, olhando para a pessoa, prestando atenção no que ela tem para dizer. Então essas coisas a gente precisa começar a entender. O quanto a gente está perdendo da grande experiência da vida terrena, gente. Quantas coisas nos distraem. E hoje o mundo vem para nos distrair. Mas a gente não pode perder o foco. A gente precisa ter uma vontade acima de tudo isso. Até que ponto a gente tem essa vontade, vai? O Daniel falou, depende do quê? De evoluir. Até quando eu quero? Será que é vontade ou será que é necessidade? Eu preciso da vontade. Primeiro. A necessidade existe. Você nasceu, você precisa da necessidade da evolução, porque esse é o nosso projeto. A necessidade, ela vai existir. É lógico que a gente sente algo, por isso que a gente vem à procura de algo. Algo me falta. Eu preciso de algo mais do que dinheiro, do que uma família. Eu preciso de algo. Porque nós somos esses seres espirituais. Nós precisamos dessa conexão com o alto. Mas é o que a gente tem para dizer. Nós precisamos da vontade. E a vontade exige de nós uma ação. Estar aqui é uma atitude, é uma vontade. Ela optou por estar aqui. A vontade dela foi maior de vir do que ficar em casa. A vontade de vocês hoje foi maior de estar aqui do que estar em qualquer outro lugar. A vontade sem ação vira frustração. E aí a gente começa a entender por que o Brasil, por muitas vezes, é um país tão depressivo, tão ansioso. A questão de vontade, né? Muitas vezes as pessoas acabam se bloqueando por assim, eu vou lá, mas tem que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E às vezes vai protelando, aí chega um ponto e assim, muito, né, que fala, né, ou vem pelo amor ou vem pela dor. Você vai evoluir pela dor ou você vai evoluir pelo amor. E, no caso aqui que a gente aprende, não evoluir pela dor, e sim pelo amor. Exatamente. Né? Porque às vezes a pessoa tem tanta coisa, né, o meio onde ela vive, ela se deixa levar tanto no automático, que ela esquece que ela também tem que se cuidar de si. A gente preza, né, em filhos, em querer sempre o bem do outro, e às vezes esquece que você tem que estar bem para que tudo caminhe do jeito que às vezes até você queira. Porque aí, quando você está bem, aquilo caminha do jeito que, nossa... Que a gente quer. Eu não consigo ser uma pessoa boa se eu não estiver bem, gente. Eu não consigo fazer algo para alguém se eu não estiver bem. É preciso, isso não é um olhar egoísta. Eu preciso me equilibrar. Físico, mental e espiritualmente. Essa tríade precisa estar equilibrada, para que a gente possa exercer a nossa melhor versão, seja ela qual for, diariamente, constantemente. Deixa eu acelerar isso aqui. Decisão. Nós decidimos estar aqui essa noite? A gente tinha alguma desculpa? Todo mundo tinha uma desculpa. Né? Mas dizem que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então a gente precisa começar a falar, eu assumir esse compromisso, eu vou fazer. Eu falei que eu ia terminar o curso, eu vou terminar. Então esse processo exige de nós uma decisão. Quem falou para mim que estava no automático, viver alguma coisa no automático? A nossa vida vive no automático. Só que de repente a gente viu a necessidade de estar aqui. Por algum motivo vocês procuraram um centro espírita e fazer um curso desses. Vocês, de repente, pararam o automático e falaram, daqui para frente vai ser diferente.
Daqui para frente eu vou cuidar do meu lado espiritual. Daqui para frente eu vou ser sim uma pessoa melhor. Alguém quer falar alguma coisa? Isso é muito importante porque a gente precisa de um alicerce. A gente precisa ter princípios. Isso não é que eu estou sendo, sei lá, quadrada, antiquada, sei lá como queiram chamar. Nós precisamos tomar decisões baseadas em princípios inegociáveis. Eu tenho uma filha de 19, que era pequena, que se falou do pai, e hoje a outra tem 14, e eu tenho dentro da minha casa princípios inegociáveis. Uns elas gostam, outros nem tanto, mas elas obedecem todos. Porque estou dentro da minha casa. E às vezes eu falo, o dia que você comprar a sua casa, tiver o seu filho, vamos ver como você vai agir. Então a gente entrega o nosso melhor, baseados em princípios. Eu preciso tomar decisões baseadas em princípios. Se eu tomar uma decisão que vai contra o meu princípio, eu não devo tomá-la. Se eu pretendo ser uma pessoa boa, mas eu tomo uma decisão que eu vou prejudicar alguém, isso é questionável. Se aquilo me faz mal, se eu sei que aquela atitude minha pode gerar algum prejuízo a alguém, isso precisa ser recalculado. Alguém quer comentar alguma coisa? Coragem. É preciso ter coragem? Muita coragem, gente. A gente precisa ter muita coragem para olhar para as nossas mazelas. A gente precisa ter muita coragem para olhar aquele verniz social, aquela máscara que a gente coloca para a sociedade. E muitas vezes colocar para se adaptar a certos grupos. E entender, essa não é a minha essência. Não é para isso que eu reencarnei. Isso vai contra os meus princípios. É preciso muita coragem para a gente olhar um caminho e falar, não é esse o caminho que eu quero tomar. E falar, não, eu tenho princípios, eu acredito em algo superior, eu acredito nessa proteção divina, eu acredito que o melhor vai acontecer. Mas isso é uma questão de coragem, e a gente precisa tê-la. Estar aqui é um ato de coragem, porque se olhar, se recalcular, esse processo que a gente faz de caderneta quando a gente escreve, a psicologia já nos explica que o nosso raciocínio diante da situação muda. E traz despertamento, porque a gente sai do automático, a gente para e escreve, mas isso é um ato de coragem. Estamos dispostos a acessar tudo que a coragem pode nos trazer, gente? É difícil olhar para as mazelas? É difícil a gente olhar o quanto a gente precisa evoluir? Mas é bonito a gente olhar para a gente e entender, poxa, eu estou fazendo o meu melhor. Eu não vou parar, mesmo diante das dificuldades. Mesmo não tendo o resultado que eu quero. Eu ainda não sou a Karina que eu quero ser. Mas eu não posso parar. Eu não posso desistir. E isso também é um ato de coragem. Enquanto o mundo inteiro está ali, né, nas redes sociais, criticando o outro, falando mal do outro, a gente está aqui num processo interno de autoconhecimento e melhora. E graças a Deus que a gente escolheu isso, gente. Porque hoje grandes estudos mostram que a gente só encontra a felicidade, não é quando a gente fica milionário, que a gente compra o carro que a gente quer, a casa que a gente quer. Não! O que nos traz felicidade é essa paz interior que a gente tem. Quando a gente se encontra, a gente entende qual é o nosso projeto reencarnatório, que a gente tem uma missão a cumprir. E a gente faz parte desse contexto planetário. A gente faz parte de um todo e a gente também é co-participante de tudo isso. Quando a gente vê a energia do planeta pesada, a gente tem que pensar, qual é a minha participação? O que eu estou vibrando? Como eu rezo? O que eu penso, gente? O que a gente pensa?
Eu fiz um curso de neurociência na USP e ela falava exatamente isso, que as nossas palavras são vibrações. Elas chegam em nossos ouvidos e se tornam pensamentos. E a gente sabe que a obsessão começa por onde? Pelo pensamento. Cuidado com o que você fala. Cuidado. Cuidado com aqueles pensamentos intrusivos. Comande o seu cérebro. Isso é ciência misturado com espiritualidade, gente. A espiritualidade vem afirmando o que a ciência vem comprovando. Então a gente tem duas bases aí para estudar. E a gente se fortalece, fala, poxa, eu tenho aqui um cérebro que me indica certas coisas e por quê? E a gente sabe que quando a gente baixa a vibração, a gente baixa a nossa sintonia, nós atraímos para perto de nós irmãos com a mesma sintonia. Quem eu quero de companhia? Quem eu quero que esteja ao meu lado? Cuide do que você fala. Cuide do que você pensa. A vibração da fala também pode ser usada pelo lado positivo. Por exemplo... Ui, perdão, desculpa, o negócio da senhora Aparecida. A gente faz um exercício na caderneta. Se a gente ler e se escutar, aquele exercício de melhoria, de melhora daquela proposta segundo a caderneta, e o cérebro processa melhor. Gente, eu vou... Se ouvir, ajuda no processo. Eu vou contar para vocês uma coisa, não sei se eu já contei isso aqui, porque eu já contei várias histórias aqui. A minha filha devia ter a mais velha devia ter uns 15 anos. E ela queria ir no shopping sozinha com as amigas. Eu sempre fui, mas ficava longe e ficava cuidando. Mas aí eu falei, não, vai lá, sozinha. Da minha cozinha eu consigo ver o shopping, olha só. Só que eu fiquei mãe, a primeira vez que ela saía sozinha, fiquei com o coração na mão. Aí comecei a pensar, meu Deus, se alguém pega elas no banheiro, essas meninas sozinhas no shopping, começa, e eu lavando louça. Gente, eu parei de lavar louça na hora. Eu falei, minhas filhas, e comecei a falar em voz alta, gente. Minhas filhas são filhas amadas de Deus. O passeio delas vai ser maravilhoso, elas estão protegidas, elas estão amparadas pela espiritualidade, todas as pessoas que vão ser... E comecei a falar tudo que eu queria daquele passeio delas. Aquilo tirou de mim aquele pensamento intrusivo, isso é um exercício. No início, gente, era muito mecânico, eu tinha que parar e falar. Hoje não mais. Hoje ele vem, o pensamento intrusivo, e fala, aqui não. E ele não fica. Porque senão a gente dá voz a esse pensamento. Então, quando vocês puderem falar algo que vocês queiram, algo que vocês sonham, falem em voz alta. Internalizem isso, vivenciem essa energia. A gente precisa sentir essa proteção, esse sonho acontecendo, essas coisas boas que vão chegar. E as coisas vão mudando, porque a gente muda a sintonia, muda a energia, e aí as coisas vão tomando o trilho. Perseverança. A gente precisa de perseverança, gente? A gente tem. A gente precisa da perseverança. Mesmo quando tudo dá errado, eu preciso perseverar. A gente pode pensar assim, desistir é para os fracos. E eu não sou fraca. Se fortaleça. Sinta. Poxa, eu sou uma filha amada de Deus, eu tenho um projeto reencarnatório, eu tenho um amparo espiritual. Gente, a gente tem obsessor? Tem, mas a gente tem muitos amigos espirituais que estão aqui do nosso lado, torcendo pela gente. Esse projeto, não, a gente não está sozinho. Além daqueles que a gente consegue ver, a gente tem os espirituais, que outras pessoas só conseguem ver, eu não consigo não. Mas eu sinto essa proteção. E é tão bom saber disso, gente. Vamos ver se eu não quebrei? Ih, acho que eu vou ter que comprar um para você. Acho que não. Então. Vou ter que comprar um novo. Aê! Queridos, estamos prontos para continuar? Isso foi fé, não foi, gente? Bora!
Também, né? De mudar, aí eu apertar os botões. Gente, a gente está pronto para continuar? Sim ou não? Que bom a gente estar num grupo. Que bom que a gente não está fazendo essa reforma íntima sozinho. Que bom que a gente tem amigos, aqueles amigos que a gente gosta mais, aqueles que a gente está num processo de aprendizado. Eu vou contar e confirmar uma coisa para vocês, assim, de coração para coração. Na escola de aprendizes, quando eu fiz, tinha uma pessoa que falava, aquilo me irritava. E a pessoa era super bacana, mas ela me irritava. Eu não sei porquê. E hoje eu sou super amiga dessa pessoa. Falei, gente, como a gente é ignorante. Como a gente faz certas coisas e não percebe. Eu chegava a sair irritada. Eu falei, como ela falou hoje. Era mulher, né, gente? Deu para perceber. Então, quer dizer, e hoje eu adoro essa pessoa. Então, a gente precisa perseverar. Não desistir. Disciplina a gente precisa? Precisa. Precisa de disciplina, gente. Porque quem treina aqui? Quem treina? Alguém treina? Opa! A gente está com vontade todo dia? Todos os dias do treino? Mas a gente vai ou não vai? Meu despertador só fala assim, levanta e vai. E você vai ou não vai? Isso é disciplina. É fazer sem vontade. É. O que foi? Tá valendo. Eu falei do treino, que é uma coisa que muita gente fala, né? Que talvez a gente consiga assimilar de uma maneira mais fácil. Mas é não desistir, gente. É continuar. É fazer sem vontade. Muita gente fala, eu preciso de motivação para fazer um trabalho voluntário. Gente, vai sem vontade. A vontade vai aparecer na hora que você começar a fazer. A regra é 2 minutos, 3 minutos, né? Aí, Começa. deve ser. Começa acho que é 3 minutos. Começa a fazer e você vai. Então isso também acontece no processo de voluntariado, de processo de doação, no processo de... A gente não pode desistir. Faça. Se tem que fazer, faça, mesmo sem vontade. Como está a nossa disciplina? Está sendo disciplinada. Ela é importante. Gente, eu estou sendo super mega indisciplinada. Cheguei atrasada, A nossa disciplina é algo muito importante, gente. Eu achava que não era. A ciência mostra pra gente o seguinte, olha que é rapidinho. A ciência mostra pra gente o seguinte, sabe quando a gente bota mais 5 minutos no celular, despertador? Mais 5 minutos, o cérebro vai entendendo que a gente não precisa fazer as coisas na hora. A gente pode deixar para depois. Então eu não preciso fazer esse curso de aprendizes agora, eu posso deixar para o ano que vem. E a gente vai treinando o nosso cérebro. Lembra que eu falei no início? A gente é mente, corpo e espírito. A gente aqui tem a oportunidade de lidar com o espírito junto com a mente. O corpo a gente cuida lá fora. Mas a gente precisa dessa tríade bem alinhada. Então comecem a prestar atenção nesses sinais. Gente, e por final o amor. Tudo gira em volta do amor. Existe uma maneira de amar? Não existe. Uns vão amar abraçando, outros falando, outros fazendo. Só que o que a gente precisa entender? Que o amor é uma energia. E ela emana dentro da gente. E ela não consegue ficar no mundo do sentimento. Ela exige de nós uma ação. Seja ela qual for. Então a gente precisa entender. Nós precisamos amar. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu só tenho a agradecer pela paciência, pelo carinho, por estar aqui com vocês. Eu só quero que vocês levem no coração de vocês, gente. Esse processo de melhoria interna é verdadeiramente uma decisão. De quanto eu penso nisso, de quanto eu me emociono, quanto eu vivo isso, né? E eu preciso entender aonde eu quero chegar. Quem é a pessoa que eu quero ser? Para que a gente tenha motivação, vontade, disciplina de seguir adiante. Um beijo no coração de todo mundo.